Vamos orar, gente, pedindo que o Senhor nos dê da sua graça também nesse momento de reflexão aqui na palavra. Querido Deus, muito obrigado por essa tarde, por essa noite, aliás, por esse dia bom que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela tua misericórdia que nos alcança e muito obrigado porque o Senhor nos permite estar juntos aqui, adorando ao Senhor juntos e nos lembrando da salvação em Cristo Jesus, celebrando a salvação em Cristo Jesus. E na distribuição dos dons que o Senhor nos dá, nós somos edificados edificamos aos outros, somos abençoados uns pelos outros, e isso é muito especial para a gente aqui na comunidade. Então, muito obrigado por todos aqueles que se envolvem e fazem a coisa acontecer aqui na comunidade. E agora a gente se dobra diante da tua palavra, a tua santa palavra, inspirada por ti, trazida a nós como revelação máxima do Senhor. Se queremos te conhecer, precisamos ouvir e conhecer a tua palavra. Portanto, que agora seja um momento bom em que o nosso coração esteja realmente disposto a perceber o que o Senhor quer nos ensinar com as tuas palavras. Fala ao nosso coração e nos ajuda nessa noite para que tudo glorifique Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mateus 12, versículo 9, diz assim: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Com uma certa frequência, Jesus entrava em conflito com a liderança de Israel, com a liderança religiosa lá de Israel. Isso acontecia e aconteceu algumas vezes porque Jesus, ele era judeu, cumpridor da lei, circuncidado ao 8º dia. E quando você pensar em Jesus, não esqueça de pensar em Jesus como judeu, não é? Essa perspectiva a gente também não pode perder. Não podemos perder a perspectiva de Jesus 100% homem, não podemos perder a perspectiva de Jesus 100% Deus, e não podemos perder a perspectiva de quem era Jesus como cidadão, como participante de Israel, onde nasceu, com quem conviveu. Toda essa gama de informações é importante para nós percebermos os porquês. Porque Jesus fazia tal coisa, porque Jesus agiu assim, porque Jesus fez algumas coisas. E nesse caso é importante nós entendermos que os conflitos de Jesus com a liderança de Israel acontecia porque Jesus, apesar de judeu e seguidor fiel da lei, era aquele que trouxe uma interpretação nova à lei. Jesus veio implantar o reino de Deus e Jesus veio trazer a vontade de Deus aos homens. Essa foi uma das ações da vinda do Cristo, da sua encarnação, trazer uma nova forma de interpretar a lei de Deus. Perguntado a respeito disso, Jesus diz assim: eu não vim revogar a lei, porque Jesus dava uma nova interpretação para tudo, praticamente tudo, e isso causava desconforto. E perguntado a respeito disso, ele diz: não, eu não vim desfazer a lei, eu não vim abolir a lei, eu não vim acabar com a lei, eu vim complementá-la. Eu vim trazer a vocês uma nova forma de interpretar os mandamentos de Deus. Já falei algumas vezes aqui, mas é interessante a gente se lembrar que essa frase de Jesus carrega um termo no grego que é plerol, que quer dizer transbordar. Eu vim aqui transbordar a lei. Vocês vivem a lei numa certa medida, mas eu vim aqui dizer que ela precisa ser vivida numa medida maior, transbordante. E isso causava sérios conflitos.
porque aquilo que estava estabelecido há tanto tempo e que ditava os costumes, a forma do povo de Israel se comportar, que ditava a maneira como eles lidavam com as pessoas, toda aquela cúpula religiosa, poder, política, dinheiro, autoridade humana, flerte com o Império Romano, aquilo tudo havia trazido uma corrupção aos valores da própria lei, que era cumprida, sim, que era vivida pelos guardiões da lei, principalmente pelos fariseus, mas de maneira equivocada, de maneira não legítima. Perdeu-se a essência. Aliás, os historiadores nos dizem, os estudiosos nos dizem, que quando Cristo chega, quando Jesus nasce, talvez tenha sido o momento de maior desvio de Israel da realidade da relação deles com Deus. Você sabe que a história de Israel é muito importante, nós precisamos conhecê-la. Precisamos saber que o que nós cremos hoje parte desse movimento divino em construir uma nação, em criar um povo, que seria o povo judeu, que é o povo judeu, que tinha como objetivo refletir a glória do Senhor e apresentar às nações quem era Deus. Vários momentos Israel se perde, vários momentos Israel desobedece, vários momentos você vê Deus levantando profetas para chamar a atenção do povo de Israel, porque eles se perdem em muitos momentos, mas Deus com a sua misericórdia vai conduzindo esse povo. Dizem então que quando Jesus vem, quando Jesus nasce, é talvez o pior momento, justamente por esse flerte com esse compromisso que Israel assume com Roma. O Império Romano domina Israel e há poder na jogada, né? Tem poder humano, tem dinheiro, tem política. E os fariseus, que eram a cúpula dessa religião de Israel, eles se vendem para o Império Romano. Isso acontece de um jeito tão sério que nós temos na tradição, na história de Israel, um sumo sacerdote. Quando Deus instituiu o sacerdócio, Ele instituiu um sumo sacerdote. E os sacerdotes que faziam aquilo que era o serviço do templo. Quando Jesus está aqui, Israel está tão corrompida que ali há 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Isso nos mostra como a religião de Israel se perdeu na sua relação com Deus. Portanto, chega Jesus, aparece no meio da multidão, começa a curar pessoas, começa a pregar o reino de Deus e começa a confrontar essa interpretação da lei. Por quê? Porque a lei tem o objetivo de apresentar o caráter de Deus. Às vezes a gente olha essa coisa de lei de Israel e a gente acha que a gente está longe disso. Até certo ponto, sim. Ela não nos cabe completamente. Mas o sentimento da lei, o que ela expressa, o valor da lei, cabe a nós completamente. Nós temos 3 tipos de lei que compõem a lei de Israel. As leis cívicas são aquelas leis que regem as questões da sociedade de Israel, não é? Quem obedece quem, quando uma pessoa comete um crime, como é que ela deve ser corrigida, ou como é que ela vai resolver essa questão, conflitos entre negócios, sociedade, lei cívica, ok? Essa lei não tem a ver com a gente. Você tem uma lei que é uma lei da religião de Israel. Então, lei cívica, lei religiosa. Essa lei religiosa tinha a ver com aquilo que acontecia principalmente dentro do templo. O sacrifício de animais, você vai encontrar lá, Êxodo, Levítico principalmente, Deuteronômio também, está na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Você vai encontrar essas leis religiosas, o sacerdote, como é que ele tinha que se comportar, roupa que ele tinha que usar, como é que se fazia o sacrifício, o sangue que era derramado, tudo isso. Isso não tem nada a ver com a gente mais, isso acaba em Jesus. Mas existe uma lei que é a lei da ética cristã. Nós conversamos sobre isso semana passada. A lei da ética cristã, simbolizada, condensada nos 10 mandamentos, tem tudo a ver com a gente. E não só naquilo que está escrito, mas naquilo que está por trás do que está escrito. Sabe uma coisa que nós cristãos precisamos sempre fazer? É perceber o que está por trás do que está escrito. Por isso é que a gente estuda o texto e pede revelação de Deus para a gente entender o que é que Ele quis dizer com aquilo. Israel havia se perdido
nesses valores. Jesus chega e reinterpreta a lei. Não é só não matar, é não odiar. Não é só não adulterar. Eu digo para você que se você cobiçou, você já está em pecado. Ele aprofunda ou ele transborda, se você quiser, não é? Baseando a nossa conversa no texto bíblico, literalmente ele transborda. E esse transbordamento que Jesus apresenta traz conflito. Várias interpretações tão estabelecidas na sociedade judaica são questionadas por Jesus. Uma delas é o sábado. Jesus, como nós lemos aqui, ele está em um certo lugar, chega a uma sinagoga e percebe que dentro da sinagoga, veja aqui Jesus judeu, entrando na sinagoga, participando de uma celebração na sinagoga, ele se depara com um homem com a mão atrofiada. Não sabemos muito bem que tipo de problema aquele homem tinha, mas é o que a Bíblia nos diz. E Jesus se propõe a curar aquele homem. E há justamente um confronto a respeito disso. Porque a guarda do sábado era alguma coisa muito importante. Era o famoso Shabá. Sábado não se trabalha. Sábado não se faz nada. E eles cumpriam isso. Da onde sai essa lei? Lá em Êxodo 20. Vamos ler? Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Uma ordenança que está ali em Êxodo, mas que nos remete a Gênesis. Criação do cosmo e o tempo de descanso de Deus, a santificação de Deus, aquele dia específico, chamado, portanto, pelos judeus de Shabá, e abraçado como lei de Deus, para que eles vivessem isso. Algo muito importante, muito importante. Frequentemente Jesus tinha problemas por se comportar de forma diferente no Shabá. Por exemplo, Mateus 12:1. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Há mais de um confronto. João também nos fala. Era sábado, João 9,14, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Vários e vários momentos Jesus confronta, se vê diante de um questionamento por parte dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que interpretava a lei e ensinava ao povo como viver essa lei. Eu vou dizer para você que a gente olha daqui e a gente gosta de questionar essa coisa da lei e do não cumprimento do judeu para com a lei. Por que esse pessoal não obedecia a lei? Porque era difícil, tem que dar um desconto para eles. Só na Torá você tem mais de 600 leis de comportamento para que o judeu cumprisse e seguisse. E esse grupo dos fariseus interpretava as leis, porque às vezes elas não eram muito claras. Por exemplo, quanto um judeu pode andar no sábado? Sábado é o dia de não trabalhar, mas de repente eu quero visitar meu camarada, meu familiar. Ele mora... Qual a distância que ele mora de onde você mora? 3 quilômetros. Então a lei, de repente pode. Tá bom, mas eu quero levar, eu fiz umas compras ontem, eu quero levar umas sacolas para ele lá. Pode? Então, vamos ver quantas sacolas são. Porque de repente se você andar 5 quilômetros com 3, 4 sacolas, você está trabalhando. Aí você está em pecado. Olha só o estresse da coisa. O fariseu, ele intermediava essa interpretação, intermediava essas questões. O problema é que eles perderam aquilo que nós dissemos agora, o valor por trás da lei. Perdeu-se a essência da lei. Perdeu-se
o entendimento do que Deus queria apresentar e do próprio caráter de Deus na lei. Nós temos um problema, inclusive penso eu que nós brasileiros agravamos isso com a palavra lei. Para a gente a coisa da lei é meio assim, a gente não gosta muito, a gente é meio anti-lei. Fala sério. A gente gosta de questionar algumas coisas. É claro que no país que a gente vive, do jeito que as coisas funcionam, é mais difícil. Mas a gente não gosta muito de lei. Parece que lei é alguma coisa que nos aprisiona. Ainda estava falando hoje de manhã aqui, você pega uma rua no teu bairro, está uma placa lá, 30 por hora. Você só pode andar 30 por hora com o teu carro naquela rua, já fica chateado. Mas por quê? Aqui a rua não tem nada e tal. Por que tem essa lei? A gente tem uma aversão. Parece que tudo que tem a ver com lei tem a ver com a nossa, um aprisionamento para a gente. E a gente pensa assim também com as leis de Deus. A gente tem o mesmo tipo de relacionamento com essas coisas. Porque nos falta perceber como com certeza acabou acontecendo com os fariseus e líderes de Israel, o que está por trás da lei. A lei não nos é dada para nos tolir somente, mas para nos proteger. Provavelmente alguém fez um estudo naquela rua para colocar uma placa de 30 por hora. Depois você pergunta para o Júnior, cadê o Júnior? O Júnior vai te explicar melhor essas coisas, mas deve ter sido alguma coisa assim, imagino eu. E a lei é feita para proteger aquele que dirige, para proteger aquele que mora naquele local. Ela tem um porquê. Acontece que essa aversão que nós temos à lei, transferida, apresentada não só nessa situação que estou dando como exemplo aqui, mas na nossa própria relação com Deus, complica a coisa. Porque a gente não enxerga o que está por trás da lei, do mandamento, da direção de Deus. Os fariseus se perderam e a gente também se perde. Quando a gente pensa em Shabá, numa lei como essa, parece que ela está muito distante da gente. Claro, a gente não guarda sábado. A gente não guarda sábado. Mas qual é o coração dessa lei? Qual é o coração desse mandamento divino? O que é que Deus quis nos ensinar? Para o que Deus quis nos empurrar quando Ele nos dá um mandamento como esse, ou faz o povo de Israel ter um mandamento como esse, e ele chega até nós? Não se engane. O coração de Deus continua o mesmo. O valor divino continua o mesmo. Então por que a gente não guarda o sábado? Porque Jesus nos ensinou que a questão da guarda do sábado não é literalmente não é importante, você não está em guardar literalmente o sábado, mas absorver o que está por trás desse mandamento. Coisa que Israel perdeu e coisa que nós não podemos perder. Quando a gente pensa no sábado, a gente pensa na vida. A gente pensa na diminuição do ritmo para a contemplação do que Deus fez e uma série de outras coisas que eu quero compartilhar com você aqui. Nesse contexto que a gente conversou é que é feita essa pergunta para Jesus: é permitido curar no sábado? Dentro desse contexto religioso, de conflito, é que é feita essa pergunta. Jesus, quando apresenta a ideia do sábado, portanto, ele apresenta uma ideia que reafirma o valor da vida. Jesus deixa muito claro que quando uma lei ela vai contrária à vida, ela está perdendo o seu valor, porque o valor máximo para Deus é a vida. Ele é o gerador da vida, Ele é o mantenedor da vida, a vida subsiste por Ele. Ele é aquele que é e nós existimos em torno dEle. Toda a vida vem dEle, Ele é o Senhor da vida. Portanto, é incoerente a gente imaginar uma lei que coloca a vida em segundo lugar. Uma lei que não valoriza a vida. Então, por exemplo, vamos guardar o sábado e não vamos cuidar do irmão que está doente, não vamos curar a pessoa que está enferma. Era o caso literal dessa situação. Jesus inclusive diz aos fariseus: vocês estão malucos? Se um carneiro, uma vaca, um boi de vocês, porque essa era a realidade deles lá, se atolar num lamaçal no sábado, você vai lá, você deixa? Você não deixa, né? Você vai lá.
Você trabalha, você pega a corda, você dá um jeito, você tira o bicho de lá. Agora com o ser humano, a gente faz isso. É óbvio que Jesus estava chamando a atenção daqueles homens para o valor da vida, exaltando literalmente o caráter de Deus. Deixar de beber água quando eu estou com sede para economizar é mais ou menos o que eles estavam fazendo. Estou com sede e não bebo água para economizar. Ou seja, uma inversão total dos valores daquilo que Deus havia deixado a Israel. E Jesus pensava de uma forma muito clara que a única forma de guardar o sábado é guardando a vida humana e valorizando a vida. Deixar de curar o homem no sábado é uma violência contra o sábado e contra o próprio homem. E o que a gente pode aprender com isso, irmãos? É que não há dia melhor para curar o homem do que no sábado, porque sábado é descanso. A ideia do Shabá é a ideia do descanso. E eu acho que cabe bem a nossa conversa sobre isso nesses dias, porque a gente está muito estressado, a gente está muito complicado, a gente está cada vez mais ocupado. E me preocupa a quantidade de gente com quem eu me deparo que está vivendo dias de alto estresse, que precisa de ajuda psicológica, se não psiquiátrica, se não de remédios, sem problema nenhum, se esse é o caso. Mas tratar essas coisas é bom que seja feito na profundidade do problema. Por que estamos ficando doentes? Por que estamos ficando deprimidos? Por que estamos ficando tão ansiosos? Por que não dormimos bem? Já ouviu falar de Rivotril, irmão? Já, né? Você sabe que Rivotril é o remédio mais vendido no planeta. Está vendo que você não está sozinho? A sociedade em que a gente vive está cada vez mais louca. A sociedade em que a gente vive está cada vez mais perturbada. E a gente precisa falar sobre isso. A gente tem quebrado o valor do Shabá. A gente tem quebrado o entendimento do descanso que a gente precisa ter em Deus. A gente inverteu tanto isso que pessoas que não têm a agenda muito cheia não são valorizadas na sociedade. Você tem que estar ocupado. É muito interessante. E há uma pressuposição entre nós de que as pessoas melhores são aquelas que têm uma agenda maior, mais complicada, mais cheia. O fulano trabalha em 3 empregos e estuda, faz faculdade, faz pós-graduação, faz não sei o que lá. Ai, meu Deus, que pessoa admirável. Claro que tem seu valor. Não estamos aqui para dizer, já abro a minha sequência de conversa, que a gente não é anti-trabalho, anti-estudo, nada disso. Mas a gente está ficando doente nessa coisa. E a gente precisa perceber a interpretação que o Cristo nos dá sobre um mandamento que foi perdido por Israel e é perdido pela igreja hoje. É largado de mão, que é o Shabá, que é o descanso, que é o nosso lugar diante da bondade e da graça de Deus e o nosso comportamento humano que está comprometido por essa interpretação equivocada. A gente precisa encontrar o jeito de transformar todos os dias em sábado. Porque o Shabá é um jeito de viver. O Shabá é uma forma de relação com Deus. O Shabá é um jeito de eu me relacionar com a vida que tenho. E pense comigo, se não guardar o sábado, aliás, se guardar o sábado equivocadamente é violentar a vida, a gente tem violentado muito a nossa própria vida. Se aqueles homens estavam errados em dizer, não pode ser curado no sábado esse homem aí, nós também estamos violentando a vida ao nos expormos a cargas de trabalho, a exigências de produtividade, a uma agenda
tão cheia e cada vez mais cheia, e a gente nem sequer para falar sobre isso. Essa conversa brotou no meu coração porque eu tive um bate-papo com o meu filho, o Rafael. Rafael está descobrindo a vida profissional agora, já trabalha há algum tempo, agora foi convidado para trabalhar numa empresa maior, numa startup bacana, está crescendo, só que ele teve que se deparar com aquilo que a gente se depara quando a gente começa a trabalhar e cai nesse mercado capitalista, que o negócio pega. Acorda agora 5:45 da manhã, 8 horas tem que estar lá na zona sul de São Paulo, sai tarde, vai para a faculdade direto, aquela coisa louca. Às vezes eu nem vejo ele. Quando eu chego em casa, já está dormindo, quando eu acordo ele já foi. E aí nós estávamos conversando na cozinha lá um dia desses, num dia de folga dele, e ele falando dessa loucura, e ele falou isso, ele falou assim: engraçado, né, pai, a gente não para falar sobre isso, sobre o quanto o trabalho ele exige de nós uma dedicação que tira o nosso foco da realidade da vida com Deus, que a gente se enfia lá dentro, a gente se entrega de corpo e alma, e é verdade, você há de convir comigo, é verdade. Saiu de casa de manhã, esquece tudo e vai atrás do teu ganha-pão. Eu sei que isso é legítimo, é isso mesmo, gente. Mas essa coisa que nos domina tanto tem feito mal para a gente. Tem causado estresse, ansiedade, tem tirado o nosso sono, tem atrapalhado a nossa vida com Deus, que a gente nem lembra de Deus, está enfiado nas atividades. E a gente já tem uma cultura que vai fazendo isso acontecer com os nossos filhos. Tem criança que não consegue nem brincar mais, porque tem inglês, francês, espanhol, balé, quando as meninas, karatê, judô, quando é os meninos, natação, né? A mãe faz uma agenda, os pais fazem uma agenda louca para as crianças, que elas acordam cansadas, vão dormir cansadas, e nem tempo para brincar e para serem crianças parece que elas têm mais. A gente está perpetuando esse raciocínio louco, porque a nossa sociedade, ela cobra resultados. Nós somos avaliados pelo que fazemos, e a gente está entrando nisso de cabeça. A gente avalia os outros pelo que eles fazem, não por aquilo que são. Nós somos avaliados assim, nós avaliamos os outros assim. É interessante que na comunidade, às vezes eu tenho essa experiência. Meu papel é te ajudar na tua espiritualidade. Essa é a minha vocação, é te aconselhar, é te ajudar no dia bom, no dia mal, é traduzir a Bíblia aqui de um jeito que você entenda, é te visitar, é te aconselhar, é cuidar de você. Esse é o meu papel, a minha vocação. Mas algumas pessoas, elas chegam perto de mim, é interessante isso, só para a gente perceber o quanto isso afeta as nossas relações, e ela já vem assim, tipo: pastor, eu sei que a sua agenda é complicada. Já pressupõe isso, já acha que é assim mesmo. É claro, tem dias que o bicho pega. Eu saí de São Paulo ontem, meio-dia, desci, cheguei no local que eu fiz uma apresentação com o Resgate ontem, tipo 6 da tarde, João Pessoa, na Paraíba. Passamos som, fizemos aquelas coisas todas que as bandas fazem, né? Acertamos as coisas, começamos a tocar 10, acabamos meia-noite, atendemos todo mundo, conversamos, brincamos junto. 2:30 da manhã estava no aeroporto para vir para cá, chegar aqui em São Paulo 7 e pouco da manhã, para estar aqui hoje de manhã para a aula de batismo e depois para pregar na reunião da manhã. Ok? Mas não é sempre assim. Mas a gente pressupõe isso e valoriza isso, desprezando algumas coisas que são importantes na nossa espiritualidade, na nossa própria vida. A gente está se cercando de coisas que nos fazem doentes. A tecnologia é um instrumento de facilidade, claro, mas é um instrumento de complicação. Eu
pedir para fazer uma arte aí para colocar no telão, porque eu vejo as pessoas sentadas aqui olhando no WhatsApp e no Facebook, irmão. A gente frequenta a comunidade uma vez por semana, dando aí esse tempo, sei lá, da hora que você sai de casa, a hora que você chega em casa, vamos colocar aí estourado 3 horas. 3 horas, meia hora que você sai de casa para chegar aqui, participa da reunião que dura 2 horas, e mais meia hora para poder sair daqui para sua casa. 3 horas é o que nós temos de compromisso dominical, e o celular manda na gente. Já tem uma síndrome, irmão, que é a síndrome da vibração do celular no bolso, sabia disso? O cabra está assim, ele sente o negócio vibrar, e pega, não vibrou. Não vibrou, não tocou. Mas ele está dominado, a tecnologia está fazendo a gente ficar neurótico. O WhatsApp, que é um instrumento bacana para você mandar uma mensagem e aí a pessoa responder quando ela puder, não, virou imediatismo, tem que responder. Se não chegou ninguém, me mandou uma mensagem, o que está acontecendo? Ou então você manda a mensagem e fica doido para o outro responder, fica ansioso do lado de cá. A gente está criando um caminho de complicação. E nós temos psicólogos aqui na casa que podem confirmar o que eu estou dizendo. Estudantes de psicologia e psicólogos que confirmam o que a gente está vendo à luz da própria palavra. A gente está ficando doido. E por que a gente faz isso? Porque a gente, primeiro, algumas coisas que eu quero compartilhar que estão no meu coração, é que a gente esquece do cuidado de Deus, que está sobre a gente todo dia. Jesus, Ele pede o pão nosso de cada dia, nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, né? Um estudioso de línguas semíticas, ele propõe uma outra interpretação, tipo assim, o pão nosso de amanhã nos dá hoje. No sentido de nós sabermos que Deus é aquele que cuida da gente todo dia. Que Deus cuida de nós sempre. Quando Jesus fala sobre o pão nosso, na oração que a gente chama de Pai Nosso, ele com certeza tem na cabeça, como bom judeu, a ideia do maná, que caía no deserto e que sustentava o povo. E o maná é um momento lindo do texto bíblico para a gente imaginar Deus cuidando do seu povo. Toda manhã eles acordavam e o maná estava lá. Toda manhã eles descansavam no cuidado de Deus. Talvez eles tenham entrado na neurose que a gente vive hoje, em alguns momentos, no momento inicial, né? Será que vai vir maná? Dormiam, olhando debaixo da tenda, assim, para ver se tinha maná mesmo. Mas aí aquilo entrou na rotina, e eles se acostumaram com aquele cuidado de Deus. Coisa que a gente perde, coisa que a gente desvaloriza, coisa que a gente despreza. Receber o pão de amanhã significa saber que eu não preciso me preocupar literalmente com o dia de amanhã, porque Deus cuida de mim. Tivemos uma conversa esses dias, né, mamãe, sobre isso. Deus cuida da gente. A gente acha que não, e a gente toma para si essa responsabilidade de fazermos o cuidado conosco mesmo acontecer. Essa é a máxima da sociedade que a gente vive. A gente está numa sociedade capitalista. Quem trabalha mais vai se dar melhor. Quem se dedica mais vai se dar melhor. Você pode alcançar os teus sonhos, é só você trabalhar. Essas coisas vão vão empoderando o homem mediante uma necessidade que ele tem, a necessidade da própria vida, da manutenção da sua vida, dando ao homem um poder que ele acha que tem, mas ele não tem. Quantas vezes o teu cuidado com você mesmo não te levou a lugar nenhum? Quantas vezes a ansiedade que tomou conta do teu coração não foi instrumento para a solução do seu problema? Porque você ficou chorando, sofrendo, sem dormir, angustiado. Amanhã precisa acontecer tal coisa, ou amanhã não pode acontecer tal coisa. E isso tudo não colaborou em nada para aquilo que tinha que acontecer. Aliás, essa é a realidade bíblica sobre esse estresse que nós
vivemos e nos propomos a viver. E fazemos isso por quê? Porque esquecemos que a vida é dádiva. E queremos tê-la nas nossas mãos. E queremos controlá-la absolutamente. Queremos encaminhá-la para onde a gente acha que é melhor. E queremos resolver os nossos problemas com a nossa própria força. Quem faz isso se esqueceu que a vida é uma dádiva. E o Shabá é um convite para nós termos um tempo de apreciação da bondade divina. Quando eu tomo para mim a solução dos meus problemas, quando eu acho que eu posso resolvê-los completamente e esqueço que até o meu próprio esforço e realização são dádiva divina, ou seja, até aquilo que eu faço, fruto do meu próprio esforço, é dádiva da mão de Deus. Quando eu esqueço isso, caminho pelo caminho da autossuficiência, o que é que acontece? Eu estou negando isso. Me distancio de um movimento de gratidão que tem que estar sempre no meu coração. E tomo para mim as rédeas da minha vida. E falo, eu vou resolver isso aqui. E deixo de perceber a bondade divina me acompanhando todos os dias, em todas as situações. E quero viver separado de Deus. Será que não foi esse o problema do ser humano? Na criação de todas as coisas, vemos Deus convidando o homem a se relacionar com Deus. E Ele coloca a árvore no meio do jardim. E diz assim, olha, só dessa daqui que você não pode tocar. A proposta da serpente é uma interpretação da palavra de Deus, equivocada, uma hermenêutica torcida que faz o homem achar que ele podia resolver seus problemas, desprezando a Deus. A gente continua fazendo isso, a gente continua replicando isso, a gente continua abraçando o mundo com as mãos e morrendo por isso. Shabá, irmão, é a entrega a Deus de toda a expectativa, de todo sonho, de todo o desejo, de todo o anseio, de toda a busca, e a compreensão de que Deus está no controle absoluto da nossa caminhada. Você tem consciência disso, irmão? Será que a gente tem consciência disso? Será que essa modernidade toda não colocou muito poder na mão da gente? A gente está esquecendo de que tem alguém de quem sai o sim e o amém. Tem um Deus que detém nas suas mãos o poder de todas as coisas. E Tiago nos diz que o homem pode gastar a sua vida fazendo planos. A gente vai para cá, a gente vai para lá, a gente vai construir isso, a gente vai construir aquilo. Mas o próprio texto bíblico nos diz, Deus é que precisa efetivar essas coisas. E se a gente se lembrasse disso, nós sofreríamos menos, nos angustiaríamos menos e teríamos em nós o valor do Shabá dado por Deus a Israel, que infelizmente perdeu isso, mas que é resgatado em Jesus e trazido a nós. Jesus, por saber muito bem tudo isso, descansava e cooperava com Deus. A própria cura no sábado tinha a ver com isso, né? A vida é uma dádiva, ela está acima da lei, ela está acima do sábado. A vida é uma dádiva, está acima da produtividade, está acima da realização, está acima de tudo. Talvez seja a hora da gente parar de se violentar. A gente está se violentando, se machucando, a gente está se expondo a coisas desnecessárias, que só mal fazem a nós. Não tem a ver com não trabalhar, não tem a ver com não ter responsabilidade, tem a ver em ordenar essas coisas e dar a elas prioridade, ou mais ou menos, encaixá-las, harmonizá-las dentro da nossa caminhada e da nossa existência. Penso eu, irmão, que viver um Shabá diário é promover e preservar a vida, atuar sempre em favor da vida,
Quando você lê lá em Êxodo 20:13, não matarás, é claro que a gente pensa na nossa ação, na ação de alguém para com o outro, né? Eu estava falando hoje de manhã aqui, que há uma interpretação no mundo evangélico de que o suicídio é um pecado mortal. Você já deve ter ouvido isso. Quem se mata vai para o inferno. Quem tira a sua vida está condenado ao inferno. Essa interpretação, ela é interessante porque você não tem nenhum texto bíblico que fala isso, explicitamente. A Bíblia não fala sobre suicídio, a Bíblia fala sobre suicidas, e nos mostra alguns deles. Mas é interessante que você vai encontrar suicidas na galeria da fé. Sansão, ele tirou a sua própria vida, num momento extremo, derrubando o templo de Dagon e matando os filisteus. E o nome dele está em Hebreus capítulo 11, como um herói da fé. Mas eu só dou passo esse gancho para a gente pensar o seguinte: por que essa interpretação acontece? Porque a Bíblia fala que o homicida, ele está condenado. O homicida está condenado. É o que diz o texto bíblico, é a lei, né? No sentido de se distanciar realmente de Deus e necessitar de um conserto muito grande. Mas o que os evangélicos fazem é pegar essa interpretação sobre a condenação de alguém que mata, porque a pessoa que se suicida, o suicida tira a sua própria vida, ele se mata, né? Portanto, os evangélicos vão por esse caminho esquisito para pensar que o suicídio é um pecado sem perdão. Mas isso é interessante, a gente faz isso quando a gente pensa num suicida, mas a gente não faz isso quando a gente pensa nas nossas relações e no nosso jeito de viver. A gente acha que o não matarás é só a ação contra o outro. Não, o matarás é uma ação contra mim também. Quando eu estou me matando, quando eu estou tirando gradativamente a minha própria vida, quando eu, de tão estressado que estou, não procuro um médico, não cuido da minha saúde, desprezo os meus limites e trago para cima de mim um peso e uma situação que vai me cobrar lá na frente. Os orientais dizem algo interessante. Eles dizem que os ocidentais, nós, né, gastamos a nossa saúde para ganhar dinheiro. E chega no final da vida, gasta o dinheiro para ter a saúde de volta. É bem interessante isso. Shabá é a preservação da vida do outro e da minha e da sua. Esse é um caminho importante. O Shabá também é o trabalho duro, é molhar a camisa, mas não levar o mundo nas costas, porque Deus é quem faz isso. O Shabá é o descanso em Deus. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lance a tua ansiedade sobre ele, diz o texto bíblico, porque ele tem cuidado de vocês. A gente tem que trabalhar, a gente tem que dar realmente o nosso melhor naquilo que nós fazemos, mas a gente não pode ultrapassar o nosso limite e carregar o mundo nas costas. Lidar com a possibilidade de não ser, de não ter, de não chegar, é saudável. A gente está sendo bombardeado por um discurso religioso enganoso, religioso e enganoso, já há algumas décadas, de que a gente pode tudo e de que a gente vai ter tudo. Vai nessa força, irmão. Você não é cauda, você é cabeça, você vai ter. Chega lá, declara, trabalha, dá sua vida, unge aquele lugar, tudo vai mudar. E às vezes não muda. E às vezes não acontece. E às vezes o que a gente quer não chega. E às vezes o que a gente espera não se realiza. E às vezes o nosso esforço não se transforma em resultado. No mundo em que a gente está vivendo, isso é motivo de uma ansiedade, de uma autocobrança, de um sentimento de desvalorização, de uma baixa autoestima realmente lá no pé. Saber que Deus cuida de mim é saber que no sim,
ou no não, Ele está presente. No conseguir ou não, no não conseguir, Ele está presente. No ter e no não ter, Ele está presente. Lembra de Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece, se transformou no jargão do alto poder humano dentro da igreja. Errado. Tudo posso naquele que me fortalece precisa ser lido junto com o que vem antes. Aprendi a andar bem, tendo, não tendo, podendo, não podendo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso não chegar, eu posso não ter, eu posso não conseguir, como eu posso conseguir. Tudo nele. Minha alma descansa nele, meu coração descansa nele. Eu faço o que posso e descanso nele. É o jeito do Shabá. Terceira coisa, saber que há coisas na vida que desfrutamos não porque trabalhamos duro, mas porque a generosidade divina nos alcança. Temos que perceber a generosidade divina em tudo que a gente faz, em tudo que a gente realiza, em tudo que a gente tem, em tudo que somos, em tudo que nos cerca. Olha a sabedoria de Salomão, Eclesiastes 2:22. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Vou ler de novo. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda a ansiedade com que trabalha agora debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Aí olha a frase com que Salomão fecha isso. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. Salomão está dizendo o seguinte: a vida do homem é trabalhar, e esse trabalho é doloroso, desgastante, consome a vida do homem. Mas ele não diz para o homem parar de trabalhar. Não é interessante? Ele fala, então vamos parar de trabalhar. Já que a gente está estressado, já que é ansiedade, já que a gente não dorme. Não, ele diz no seguinte: eu vi que o homem é feliz quando ele trabalha, desfruta do fruto do seu trabalho, e ele é realizado no seu trabalho, mas ele fala, eu vi que isso também vem da mão de Deus. Portanto, saber que há coisas na vida que nós desfrutamos não porque trabalhamos, mas porque são fruto da graça de Deus, é uma perspectiva que a gente tem que carregar. Eu vou lá, eu trabalho, eu me dou, eu me esforço, eu me entrego, eu faço o meu melhor, mas é a graça de Deus. Irmão, sempre é a graça de Deus. Se eu tivesse aquela mania chata de dizer para você, vira para o teu irmão e fala alguma coisa, eu ia dizer assim, vira para o teu irmão e fala para ele, sempre é a graça de Deus, irmão. Sempre é a graça de Deus. E em último lugar, a gente precisa saber que a gente é amado, não por aquilo que a gente produz. A gente vive num momento que as pessoas, já falamos sobre isso, é isso que nos classifica diante da sociedade. Diante de Deus as coisas não funcionam assim, e as nossas relações não podem ser assim. Chegou a hora da gente trocar o que a gente faz por aquilo que a gente é. Fundamental. Para a gente não criar um jeito de se relacionar com os outros doente, e também nós não nos relacionarmos com Deus de forma doente. Até isso a gente faz, a gente traz isso para a nossa religião. Produtividade faz parte da nossa religião. É o mérito. Quanto eu faço para Deus e quanto Deus me ama, porque eu faço para Ele. Fazer para Deus é importante, mas não para ser amado por Deus. Fazer para Deus é importante porque eu já sou amado por Deus. Lembra? A ordem das coisas sendo refeita no nosso coração, na nossa forma de viver a vida.
faz com que a gente consiga perceber o amor de Deus, apesar de não produzirmos, apesar de não conseguirmos, apesar de falharmos, apesar de errarmos, apesar de perceber o amor e o cuidado de Deus, é fundamental. E o meu convite nessa noite para você é perceber que quem vive nas mãos de Deus, o mundo pode ser um imenso e maravilhoso templo, e todo dia pode ser um sábado ou um domingo, depende da forma como eu encaro a vida. Meu convite para você hoje é: calma. Deus está no controle das coisas. Tem enfermidade na tua casa, na tua família? Calma. Deus está no controle da coisa. Você tem desafios financeiros, materiais, profissionais? Calma. Isso não pode, não deve nos consumir como tem feito. A gente traz esse estresse para dentro da igreja. Até isso a gente faz. Meu convite hoje é para você se colocar naquele dia, junto comigo, naquele dia em que Jesus está dentro de uma sinagoga, reinterpretando o sábado e dizendo: não façam isso, não vai por esse caminho, porque esse caminho despreza a vida. Não vai por esse caminho, porque esse caminho te prejudica, te machuca. Essa é a lei de Deus que nos guarda, que nos preserva. Vai por aqui, ó. Pega a minha mão, vamos junto. O caminho do Shabá é o caminho do descanso, é o caminho de quem tem maturidade, está buscando maturidade na sua relação com Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos orar. Fecha os teus olhos um pouquinho, por favor. Senhor Jesus, colocamos diante do Senhor nosso coração ansioso, nosso coração agoniado, nosso coração estressado. Nós que nos movimentamos pela produtividade, nos avaliamos pela produtividade. Nós que nos classificamos pelo que fazemos. Nós que queremos abraçar o mundo, nós que queremos provar nosso valor pelo que fazemos, nós que estamos doentes, ansiosos, nós que estamos procurando cada vez mais o que fazer, nós que usamos a tecnologia não para facilitar, mas para comprometer e agravar ainda mais a nossa situação, nós que esquecemos de olhar para o teu cuidado. Cuidado esse que está registrado pelo teu filho lá no Sermão da Montanha. Deus é aquele que cuida da gente. Não falta beleza para a flor no campo, não falta comida para o passarinho no campo, e Ele nos ama muito mais do que eles, e cuida de nós. Hoje pedimos ao Senhor: abre essa porta do Shabá para a gente, Senhor, para a gente entrar nisso, entrar nesse estado de gente que descansa em Ti. Irmãos que estão aqui com a gente, agoniados, que mesmo na hora de uma conversa como essa estão pensando no que farão amanhã. Basta cada dia o seu mal. Ensina a gente nesse sentido, Senhor. Aplaca a nossa ansiedade, nosso coração maluco, nossa necessidade de resolver as coisas com a nossa própria mão, com o nosso próprio esforço, e coloca a gente nessa realidade linda de que a gente trabalha sim, mas quem faz é o Senhor, e que a gente descansa no teu cuidado para com a gente. Livra-nos das doenças do estresse, livra-nos
de compartilharmos a vida dentro dessa perspectiva de loucura que toma conta da sociedade em que a gente está. Faz a gente aprender a lidar com as durezas da vida, as negativas, as expectativas que não são cumpridas, coisas que a gente tanto espera e que não chegam até a gente. Não permita, Senhor, que a gente fique doente, que a gente fique endurecido, embrutecido, que a gente se magoe quem está do nosso lado, que a gente atropele as pessoas, que a gente fira o próximo, que a gente destrua o casamento, que a gente maltrate os filhos e não dê a eles a atenção necessária, que a gente não tenha na nossa agenda a nossa relação contigo como prioridade. É o que a gente está fazendo. Tem misericórdia da gente, Senhor, e nos ajuda a encontrar o caminho de uma vida boa diante do Senhor. Faz a nossa comunidade ser assim. Andamos no cuidado do Senhor. Trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos, nos entregamos, mas sabemos que o Senhor é quem faz e quem realiza na vida da gente. Obrigado por essa noite, pelos meus irmãos, obrigado porque a gente pode desfrutar dessa comunidade gostosa. Dá para a gente um restinho de domingo bom com a nossa família, com os nossos irmãos, e uma boa semana, Senhor. Uma semana no Shabá do nosso Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão. Boa semana. Vá na paz.